Bem, amigos, agora nós vamos estudar as chamadas agências reguladoras. As agências reguladoras nada mais são do que autarquias. Autarquias que nós já estudamos, pessoas jurídicas de direito público, desempenho de atividade típica de Estado. E o que nos faz estudar a agência reguladora aqui em uma categoria à parte, em um bloco aqui separado só para elas, diz respeito à incidência de questões de prova sobre a agência reguladora e também pelo fato de as agências possuírem algumas características especiais que as distinguem das autarquias em geral. Então, é importante que a gente conheça exatamente qual é esse regime especial, essas características específicas das agências reguladoras que as diferenciam das autarquias administrativas, das autarquias comuns. Bacana? Então vem aqui comigo na tela para nós comentarmos justamente este tema importante em prova, que são as agências reguladoras. Olhem só, pessoal, as agências reguladoras, apareceu na sua prova essa expressão aqui, você se lembre de agência reguladora, são uma modalidade de autarquias sob regime especial. Então, esse regime especial delas, nós vamos ver mais à frente, esse regime especial delas, ele consiste basicamente em 4 características próprias, 4 características específicas das agências reguladoras. E essas características são conferidas pela lei às agências reguladoras com um propósito muito claro: blindar esse regime especial das agências reguladoras, visa a blindar essas agências reguladoras contra influências políticas, contra influências econômicas. Então vocês se lembram daquela história de que a autarquia possui uma autonomia, possui capacidade de autodeterminação? A ideia aqui é fortalecer esta autonomia das agências reguladoras. Legal? E fortalecer a autonomia das agências reguladoras para que elas possam tomar decisões pautadas em critérios técnicos e não em uma pressão política e não em uma pressão econômica. Então, para que a agência reguladora possa desempenhar bem o seu papel, possa de fato atender ao interesse público, é necessário que ela possua autonomia, para ela tomar as suas decisões, é necessário que ela possua autonomia para elaborar normativos, para expedir ali regulamentações que visem atender ao interesse público e não ao interesse lá do partido A, do partido B, legal? Do deputado A, do parlamentar B, não para atender ali ao interesse de um agente econômico muito forte daquela área. A ideia é que ela tenha ali esse desprendimento para exercer o seu mister, exercer ali o seu papel de maneira autônoma. Bacana? E amigos, então esta maior autonomia técnico-decisória para tomar as suas decisões diz respeito a essa imunidade, tanto a influências políticas, mas também a influências econômicas. Imagine aí, uma agência reguladora, vamos dizer assim, que uma canetada, uma resolução lá de determinada agência reguladora vai ser aplicada por uma grande empresa privada e aquela canetada vai custar milhões de reais para aquela agência, para aquela empresa privada. É legal? Então, é necessário que sejam avaliadas todas as circunstâncias relacionadas a essa regulamentação, e ela esteja livre para tomar aquela decisão, para dar aquela canetada. Beleza? Mas antes da gente detalhar aí esse regime especial, é importante nós lembrarmos que existem basicamente 2 categorias de agência reguladora. Legal? 2 categorias. Venham aqui comigo na tela. Se a gente vai lá, por exemplo, no livro da Maria Silva Zanella de Pietro, a gente vai perceber que existem as agências reguladoras que exercem típico poder de polícia, legal? Típico poder de polícia. E aí nós podemos citar como exemplo a Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária.
Bacana? Nós podemos citar aqui a Agência Nacional das Águas. Podemos citar aqui a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, o que vai acontecer? São organismos, são autarquias que exercem poder de polícia. Vão ali estabelecer condições, restrições, para que particulares que manuseiam alimentos, para que particulares que manuseiem medicamentos, por exemplo, sigam ali um conjunto de regras. Legal? Vão expedir ali uma série de regulamentações, vão fiscalizar, por exemplo, a utilização e o consumo de água. Vai fiscalizar ali como é o mercado ali de planos de saúde. Bacana? Então são autarquias, são agências reguladoras que exercem ali típico poder de polícia. Agora, existe uma outra categoria de agência reguladora que é a que mais cai em prova e que é a grande novidade dos últimos anos do direito brasileiro. São as agências reguladoras que regulam e controlam prestação de serviços públicos delegados a particulares, ou ainda a exploração de determinados bens públicos que foi conferida a particulares. O que vai acontecer, pessoal? Imagine só aí o serviço de telefonia fixa, beleza? Imagine aí o serviço público de transporte aéreo de passageiros, beleza? O que acontece? Há alguns anos, o Brasil passou por um movimento grande de transferir para a iniciativa privada a prestação de diversos serviços públicos. Pega essa energia, a eletricidade que está chegando na tomada aí da sua casa. Legal? O que aconteceu? É muito provável que quem esteja gerando, transmitindo, distribuindo essa eletricidade não seja um ente público. A transmissão, a geração dessa eletricidade é um serviço público que foi transferido para a iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada ela está sujeita à fiscalização, à regulação de algumas agências. Então, o serviço público aí de energia elétrica, tá legal? Está sujeito à regulação por meio da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O serviço público, por exemplo, de transporte aéreo de passageiros, está sujeito lá à ANAC. Telefone fixo aí da sua residência, da sua empresa. Também a prestação daquele serviço aquele ali é um serviço público que foi transferido para a iniciativa privada. Legal? Então surge lá a TIM, a Oi, a Claro, a Embratel, enfim, todas as teles aí que prestam serviço público sujeitas ao controle, à regulação da Anatel. Bacana? Então, esta segunda modalidade aqui de agências reguladoras é isso que realmente cai em prova e esta é a grande novidade aí dos últimos anos do direito brasileiro. Em relação a elas, amigos, nós temos que nos concentrar aqui e conhecermos 4 principais características especiais dessas agências reguladoras. O chamado regime especial dessas autarquias ele está resumido aqui nesses 4 bloquinhos que nós vamos comentar com vocês. Então, muita atenção, tem um trecho importante aqui da nossa aula. Vejam só, quando a gente fala no regime especial das agências reguladoras, nós temos que nos lembrar dessas quatro características que estão aqui na tela. Beleza. Em primeiro lugar, a autonomia política dos dirigentes das agências reguladoras. Legal? Diferentemente das autarquias em geral, os diretores, os dirigentes das agências reguladoras, amigos, eles estão sujeitos a um mandato fixo. Bacana? Então, o mandato ali do dirigente da agência reguladora, ele tem duração certa. Ele tem lá X anos para ele ocupar aquele cargo ali de dirigente da agência reguladora. Tá legal? Durante aquele prazo fixo, durante aqueles anos que ele possui no mandato ali, como dirigente da agência reguladora, ele goza de uma certa estabilidade. Durante aquele período fixo, amigos, o dirigente somente pode ser exonerado nos casos e nas hipóteses previstas em lei. Então, durante aquele período, o cargo do dirigente não é mais demissível livremente.
Então, vamos supor, né, que, enfim, tem lá os diretores da ANEEL, né, e aí eles começam a tomar algumas decisões contrárias ao que entende o ministro de Estado de Minas e Energia, contrárias ao que entende o presidente da República. E aí, o presidente da República, numa canetada, num decreto, pode ir é, e exonerar esses dirigentes? A resposta é não. É legal? Um mandato fixo, durante aquele período eles gozam de certa estabilidade porque eles até podem ser exonerados, mas não livremente, apenas nas hipóteses previstas em lei. Beleza? O que mais, pessoal? Venham aqui comigo na tela. Estes dirigentes das agências reguladoras, eles são nomeados pelo chefe do executivo, tá legal? Mas esta nomeação, ela é condicionada a uma aprovação pelo legislativo. Pelo legislativo é que nós comentamos sobre aquela sabatina do Senado, né, das agências reguladoras federais. Os dirigentes da agência reguladora somente podem ser nomeados após essa sabatina, após esse crivo do nosso parlamento. Bacana? E por fim, um último detalhe aqui envolvendo os dirigentes das agências reguladoras diz respeito à quarentena. Quarentena após o fim do mandato. O que vai acontecer? Os dirigentes das agências reguladoras, no período, né, naqueles anos em que eles estiveram ali sentados na cadeira de dirigente, eles tiveram acesso, amigos, a informações extremamente privilegiadas. É legal? Eles sabem ali o rumo da política pública, eles sabem onde é melhor investir, onde é pior investir. Então eles possuem ali uma série de informações privilegiadas. O que acontece? Ao final, né, quando eles são desligados, ao final do período ali do mandato desses dirigentes, eles devem observar uma quarentena. Eles não podem, né? Olha, hoje encerrou meu mandato, amanhã eu já começo lá na iniciativa privada, justamente a trabalhar no setor que antes eu regulava. Então isso é vedado. Ele tem que ficar ali um período, né, sem atuar ali naquele mercado no qual ele regulava. Bacana? Então, características, né, e proteções especiais relacionadas aos dirigentes das autarquias. Este é um dos pontos desse regime jurídico especial. O que mais, pessoal? Outra característica especial das autarquias diz respeito à sua maior autonomia GOF. Daldi, que história é essa aí de autonomia GOF? Pessoal, GOF é de gerencial, orçamentária e financeira. Então, o que vai acontecer? O modelo, né, o modelo mundial, o modelo internacional de agências reguladoras prevê uma maior autonomia dessas estruturas jurídicas em relação a gerenciamento dos seus recursos, orçamento e finanças. Legal? Então, em tese, amigos, era para as agências reguladoras elas terem ali receitas garantidas, receitas vinculadas, para elas não terem que entrar na disputa política por uma fatia do orçamento. Legal? Isso acaba acontecendo na prática, mas o modelo de agência reguladora prevê uma maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira GOF a essas estruturas. Legal? O que mais, pessoal? As agências reguladoras, elas possuem, né, vamos colocar aqui entre aspas, independência normativa. Muitas doutrinas falam apenas em autonomia normativa. Então, o que vai acontecer? A agência reguladora, ela vai expedir uma série de regulamentos, uma série de atos normativos para regulamentar aqueles serviços públicos, aquelas atividades que estão sob a sua regulação. Então surge lá, por exemplo, uma resolução da Anatel sobre telefonia fixa. Surge lá uma resolução, um ato normativo, um regulamento lá da Anatel sobre como o 0800 das empresas de telecomunicação deve funcionar. Então elas têm esse poder da caneta, eles têm esse poder normativo. E amigos, elas devem exercer esse poder normativo com bastante autonomia, com bastante independência. Ela tem que regulamentar o assunto, né? Ela tem que regulamentar as telecomunicações do jeito que
né, da forma que melhor atenda ao interesse público e não ao interesse do partido A e não ao interesse do agente econômico B. E aí, surge aqui, amigos, a figura do chamado regulamento autorizado. Não? Surge aqui a figura do chamado regulamento autorizado. Daudi, o que é essa história aí de regulamento autorizado? Pessoal, regulamento autorizado é o que parte da doutrina chama de deslegalização. Deslegalização. Legal? Esse fenômeno da deslegalização. Daudi, agora piorou aí que eu não entendi mais nada mesmo. É o seguinte, pessoal. Existem alguns assuntos que precisam ser regulamentados e eles possuem um caráter muito técnico. Tá legal? Eles possuem um caráter muito técnico. É tão técnico, é algo tão árido, tão complexo, que o legislativo teria dificuldades, vamos dizer assim, para expedir aquela regulamentação. Tá legal? Então, o que acontece? O legislativo, aquele assunto deveria ser regulamentado por meio de lei, beleza? Agora, quem possui, né, a competência para editar as leis, que é o legislativo, ele deslegaliza aquele assunto. E ele vai, né, publicar uma lei dizendo o seguinte: olha, Anatel, sabe esses assuntos bem técnicos, esses assuntos complexos aí de telecomunicações? Faz o seguinte, regulamenta isso aí. Legal? Então, ele vai lá e dá como se fosse uma delegação, né? Ele autoriza por meio de lei que aquele assunto seja regulamentado pela agência reguladora, sem que aquela regulamentação esteja em uma lei. Legal? Então, o legislativo passa esta delegação, dá esta atribuição à agência reguladora para regulamentar aquele tema que não se dá por meio de lei. É o fenômeno da deslegalização, né? E são temas em que não há uma lei, não há uma lei específica tratando sobre aquele assunto, né? A lei apenas remete à regulamentação da agência reguladora, é legal? E esta figura, esses regulamentos pedidos pela agência reguladora nestas situações, isso aí é chamado de regulamento autorizado, que é uma manifestação desse fenômeno da deslegalização. Legal? O assunto seria tratado por meio de lei, né? Mas agora ele está sendo tratado por meio de um ato infralegal expedido pela agência reguladora. Beleza? E por fim, amigos, nós já até havíamos comentado, a agência reguladora ela deve ter uma maior autonomia técnico-decisória. Então, quando ela vai tomar as suas decisões precisam ser pautadas em questões técnicas. Né? O que é melhor aqui para as telecomunicações do Brasil? O que é melhor aqui para a aviação civil brasileira? Então, eu tenho que fazer uma análise técnica e não uma análise política, né? Uma análise menos econômica, menos política e mais técnica. Legal? Então, as decisões devem ser pautadas ali em aspectos técnicos. E em virtude disso aí, tem-se entendido que como regra geral, as agências reguladoras constituem a chamada última instância administrativa. Tá legal? As agências reguladoras constituem a chamada última instância administrativa. Então, você, né, está ali, você recebeu ali, por exemplo, um auto de infração, ou você está questionando um regulamento lá de determinada agência reguladora, quem vai dizer a última palavra sobre aquele tema na via administrativa é a agência reguladora. Legal? Então, ela vai exaurir ali dentro da esfera da agência reguladora, ela vai exaurir a instância administrativa. E o que vai acontecer, pessoal, é que existe uma exceção aqui, que é o chamado recurso, vamos até ganhar um pouco de espaço, tema importante, que é o chamado recurso
hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio. Tá legal? O que vai acontecer? Em algumas situações excepcionais, vamos passar aqui para a tela, haverá a possibilidade de um assunto, um processo que está sendo discutido na agência reguladora, que aquele tema seja remetido lá para a administração direta. Tá legal? Que ele seja submetido à decisão não mais daquela pessoa jurídica, agência reguladora, mas de uma outra pessoa jurídica, administração direta. Tá legal? Então eu tenho ali um assunto, uma questão que está sendo discutida lá na ANEEL, legal? Agência Nacional de Energia Elétrica. O que aconteceu? A ANEEL deu a última palavra, última instância administrativa naquele assunto. Mas, em algumas situações excepcionais, eu vou admitir que eu interponha, né, que o interessado naquele assunto interponha ali um recurso e faça com que aquele assunto seja discutido fora da agência reguladora pelo ministro de Estado de Minas e Energia. Legal? Que é a quem se vincula, aquela agência reguladora. Isso vai acontecer em situações bastante excepcionais, né? Quando há previsão legal, quando a decisão da agência reguladora acaba contrariando a política pública daquele setor. Né? Então, há algumas situações bastante excepcionais, bastante específicas, mas que, em alguns casos, será admitido, excepcionalmente, esse chamado recurso hierárquico impróprio. E nessas situações excepcionais, percebam que há uma leve redução, um leve enfraquecimento dessa autonomia técnico-decisória da agência reguladora. Mas a regra geral é que ela constitua, sim, a última instância administrativa sobre os assuntos que são colocados à sua regulação. Belezinha? Vamos avançar aqui um pouco mais, pessoal. Vamos tratar aqui de outros aspectos, né, e vamos também comentar a Lei Geral de Agências Reguladoras na Esfera Federal. Mas antes de nós comentarmos aí sobre a nova lei, é importante destacarmos o seguinte: a agência reguladora, por mais que ela tenha uma maior autonomia técnico-decisória, uma liberdade normativa, amigos, ela tem ali uma autonomia, mas essa autonomia não é limitada. É claro que, por ser um ente público, a agência reguladora ela está sim sujeito ao controle judicial, tá legal? Então, o judiciário pode sim, claro, examinar ali a atuação administrativa daquela agência reguladora e ela está também sujeita à fiscalização pelos tribunais de contas, legal? Que é o chamado controle externo. Então, não vamos confundir aqui, por mais que exista uma maior autonomia da agência reguladora, amigos, esta maior autonomia vale em relação ao executivo, legal? Em relação ao executivo, esta autonomia não impede o controle judicial, não impede o controle legislativo, o controle por parte dos tribunais de contas a que se sujeita a agência reguladora. Belezinha? Agora, amigos, importante nós comentarmos aqui os principais aspectos da Lei 13.848, que diz respeito à Lei Geral, vamos anotar aqui, a Lei Geral das Agências Reguladoras Federais. Legal? Essa lei surgiu lá em junho de 2019, e essa lei aqui comigo na tela, essa lei, ela buscou conferir uma maior, vamos dizer assim, uma maior proteção, buscou conferir maior moralidade à atuação das agências reguladoras. Buscou blindar as agências reguladoras contra atos de corrupção, né? Instituiu uma série de controles para que, de fato, a atuação da agência reguladora agregue valor. De fato, a atuação da agência reguladora busque alcançar o interesse público. Tá legal? Então, buscou, vamos dizer assim em linhas gerais, moralizar a atuação das agências reguladoras.
E é importante nós destacarmos aqui os principais aspectos desta lei, né? Uma lei que vale para a esfera federal, né? Aplicável às agências reguladoras federais, né? Cada agência reguladora federal possui sua própria lei. Tem lá a lei da Anatel, né? Tem lá a lei em que é prevista a ANAC e por assim vai, e por assim em diante. Mas agora existe também, né, após 2019, existe também essa lei geral das agências reguladoras federais. E aqui, amigos, nós vamos comentar os principais aspectos dessa regulamentação. Olhem só. Nós vamos estudar aqui o que a lei entende como sendo o regime especial das agências reguladoras. O legislador disse, atenção pessoal, porque isso aqui quando cai em prova e um Deus nos acuda, né? Principalmente esse primeiro quadradinho aqui. Legal? O legislador diz o seguinte, olha, o regime especial das agências reguladoras, ele é marcado por estas características. E disse que havia 3 características desse regime especial. A primeira delas, que é a mais perigosa, é a ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. E aí a gente vai fazer a análise aqui de trás para frente. Daudi, ausência de subordinação hierárquica, legal, tudo bem. Né? De fato, por ser uma entidade da administração indireta, ela não está subordinada, não está sob a hierarquia da administração direta. Legal, tudo certo. Agora vem cá, ausência de tutela, ausência de controle. Eu sei que existe lá, né, a tutela, o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Vem cá, como é que essa lei federal está dizendo que não há controle sobre a agência reguladora? Pessoal, e, né, se aparecer na sua prova, lembre-se de fazer a seguinte análise. Olha só, eu não estou falando aqui de tutela em geral. Eu estou falando aqui de tutela de subordinação. Tá legal? Então, o que não existe, essas características especiais da agência reguladora é a tutela hierárquica e a subordinação hierárquica. Tá legal? Porque há sim laços de controle, há sim tutela que a direta exerce na indireta. Tá legal? Agora, reforçou aqui o legislador no sentido de que essa tutela não é hierárquica. Legal? Mas quando cai em prova, lá no calor da prova, isso aqui pode gerar alguma confusão. Atenção aqui com essa casca de banana. Beleza? O que mais? Outras características do regime especial das agências reguladoras, para a gente encerrar aqui esse bloco, né, fazermos um breve intervalo, diz respeito à sua autonomia, sua maior autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. Bacana? E aqui, mais à frente, né, no próximo bloco, nós vamos detalhar melhor essa autonomia administrativa das agências reguladoras. Vamos ver exatamente o que isto significa. Beleza? O que mais? A investidura a termo, né? Mandato por prazo fixo dos seus dirigentes e estabilidade ali durante os mandatos. O que mais, pessoal? O que essa lei prevê? Prevê uma série de regras, uma série de características do processo decisório, de como é que a agência reguladora toma suas decisões. Bacana? Nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos detalhar. Prevê também a necessidade do AIR. Daudi, o que é isso aí? Já vi aí lembrei de ditadura, tô fora. Não, pessoal, aqui é o seguinte, AIR é de análise do impacto regulatório. Então, em linhas gerais, nós vamos detalhar isso mais à frente, mas em linhas gerais é o seguinte, olha, antes da agência reguladora regulamentar, expedir ali um normativo, né, que afete o mercado, que afete ali os usuários do serviço público, ela deve fazer uma análise do impacto que aquilo ali vai gerar. Legal? Uma análise do impacto regulatório. E, para a gente finalizar aqui esse bloco, as agências federais elas estão autorizadas a celebrarem TACs, né, termos de ajustamento de conduta. Legal? Termos de ajustamento de conduta, assim como o Ministério Público, né, as agências reguladoras federais também poderão celebrar os famosos termos de ajustamento de conduta. Bacana? Agora, segura aí que no próximo bloco nós vamos detalhar tudo isso que nós estamos comentando agora.